Inicialmente eu quero dar boa noite a todos, né? Vou começar a aula de hoje pelo nosso último exemplo que a gente fez na nossa última aula. Quero só fazer uma observação aqui, que aqui no finalzinho, olha, na hora de digitar aqui na calculadora, o x vezes o q vezes a área vezes o fy dividido por 1,10, na hora de digitar aqui na calculadora eu coloquei o fy como 25. A gente faz tanta conta com aço A36 que já fica na cabeça da gente digitar o FY como 25. Só que esse aço em questão era o aço AR350, ou ASTMA 572, né? Que tem o FY 350. Então o FY aqui não pode ser 25, é 35. E aí eu só fiz a correção do valor, que dá 554. Vou até confirmar. 0,739, que foi o x, vezes 0,56, que foi o q, vezes 42,1 vezes 35, dividido por 1,10, 554 kilonewtons. E aí até a Libna chegou a falar comigo sobre essa questão. Na hora que ela estava estudando, ela percebeu que não estava dando 396, mas é porque aqui eu tinha usado 25 ao invés de 35. Então, dá realmente 554. Só essa observação que eu queria fazer, para que na hora que vocês estudassem, né, os vídeos, vocês identificassem essa observação. Na hora que vocês acessarem a aula aqui, né, alguns já devem ter acessado, vocês vão perceber que estão em 3 arquivos aqui. O primeiro arquivo, como sempre, é o objetivo da aula, o objetivo de aprendizagem. O segundo é uma aula parte 1, vou falar sobre ela daqui a pouquinho. E o terceiro, exercícios aula 5. Então, vamos lá. Normalmente, na estrutura metálica, a gente, né, dentro da graduação, a gente aborda a introdução na estrutura metálica, peças tracionadas, ligação com conectores, ligação soldada, peças comprimidas e vigas, né, vigas em estrutura metálica. No ano passado, quando eu ministrei para a turma do ano passado, eles estavam em um ano de ENAD, né? Então eles tinham algumas aulas que eram simulados ENAD. E esse conteúdo, último conteúdo de viga, a gente sempre aborda, né, como um plus da disciplina, como um conteúdo a mais, né? Então, com vocês aqui, e tem alguns alunos que são do ano passado, eles vão ver que é um conteúdo que eles não aprenderam, não estudaram, porque é realmente um conteúdo extra para vocês. Tanto é que eu não vou cobrar na atividade avaliativa de 5,5 pontos vigas, porque é realmente um conteúdo a mais que vai ser ministrado. E aí você vai me perguntar, Matheus, mas e se eu pegar o livro do PFI lá, fala sobre flex torção, flex compressão, fala sobre ligações, como ligar um elemento no outro, vai falar sobre lajes mistas, né? Principalmente falando sobre laje mista aço concreto, né? E aí uma série de coisinhas lá. Sim, claro. Mas esses conteúdos especificamente não são abordados em um curso de graduação, né? Se você fizer uma pós-graduação voltada para a área de estrutura metálica, obviamente você vai estudar esses esforços que são esforços complementares, né? Flexo-torção, flexo-compressão, os tipos de lagem que eu posso mesclar aço concreto, né? Mas em um curso de graduação realmente você não vai ver, né? Então, normalmente você vê até pilares, quando muito até vigas. Porque se você for analisar em uma estrutura projetada em aço, os elementos principais serão que vão ser feitos em aço, né? Serão os pilares e vigas. As lajes ou serão de concreto, ou laje mista aço concreto, e as fundações de concreto, né? Então, vigas vai ser um conteúdo plus, né? Um conteúdo a mais que a gente vai abordar, porque a gente está com um tempo ainda. E aí vocês encaram dessa forma como um conteúdo extra, e eu não vou cobrar avaliativo nada sobre vigas, mas é um conteúdo bacana, e aí, como a gente tem tempo, eu vou abordar. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Espera aí que alguém falou alguma coisa que meu chat está fechado. Só um minutinho.
Alguma dúvida, Libna? Você colocou sim. Ou sim, já estava aqui. Ei, professor, eu vou falar aqui que é mais rápido. A minha dúvida é o seguinte: na prova, então, vai ser cobrado só até a aula passada, né? Isso, na prova, na verdade, e eu vou até falar daqui a pouquinho sobre ela, que é o trabalho prova, vai ser exatamente pilares, tá? E aí, vigas vai ser um conteúdo que eu vou ministrar agora, que é bem bacana, é legal vocês aprenderem para projetar em aço, mas não vou cobrar em prova nenhuma, né? E como eu falei, é um conteúdo extra aí que eu estou ministrando para vocês. Se vocês depois quiserem pesquisar o que eu estou falando sobre laje, a laje que eu mencionei aí de estrutura de concreto com aço, são as lajes steel deck, né? Alguém já deve ter ouvido falar. São aquelas telhas metálicas, né? E elas servem de forma para receber o concreto. Então, ela é um tipo de laje, por exemplo. Você vai falar, Matheus, que laje é essa que você está falando que é mista aço concreto? Além a laje de concreto armada é uma coisa. Ela é de concreto e usa aço. Beleza. Como barras, né? Armaduras positivas, negativas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de lajes mistas, aço concreto, tipo laje steel deck. Então, vou mostrar aqui uma imagem, uma laje steel deck, para que vocês consigam ver o que eu estou falando. Seria esse tipo de laje aqui, ó, que realmente o aço está aqui como uma forma, enfim. E aí é um tipo de laje mista. Então, vamos lá. Na nossa última aula, então, eu falei mais um pouco sobre compressão, né? E aí a gente abordou sobre isso. A aula de vigas eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é uma parte puramente teórica, uma parte bem inicial de vigas de alma cheia. Na próxima quinta, dia 11, não tenho aula. Feriado. No dia 18, eu tenho aula. E aí eu finalizo o conteúdo de vigas. Então, o conteúdo de vigas vai ser dividido entre hoje e o dia 18. Certo? O nosso trabalho é esse trabalho aqui, ó. Que é o trabalho prova que a Libna perguntou aí. Esse trabalho aqui é o trabalho que vale 5,5 pontos. Ele está tanto aqui no aba quanto no portal. Então, eu vou falar o que vocês vão fazer para depois, né? Eu sempre nas aulas cedo parte da minha aula para tirar dúvida. Isso é tranquilo. Mas para vocês já irem fazendo. Então, vamos lá. O meu trabalho de 5,5 pontos, ele aborda, então, pilares, né? Estruturas comprimidas. O arquivo deve ser postado em PDF no portal acadêmico. Então, o aluno não pode postar esse arquivo em nenhum outro formato a não ser PDF. A data de entrega, dia 30/6 até às 23h55. Matheus quer entregar amanhã. Posso. Matheus quer entregar dia 30, 23h54. Pode. Matheus, não consegui entregar às 23h55. Então, é substitutivo, tá bom? Então, se atentem bastante ao prazo. Nós temos 26 dias de prazo para entregar esse trabalho. É praticamente um mês. Então, gente, vamos caprichar e entregar esse trabalho no prazo, tá? Vamos entender o que é para fazer. Primeiro exercício, eu pedi para determinar a resistência de cálculo dos perfis abaixo. Todos em aço A36. Então, qual é o FY? 250 MPa, o FU 400 MPa. Com comprimento de 4 metros. Então, 4 metros é o comprimento, é o L do pilar. Sabendo que há contenção lateral impedindo a flambagem em Y. Então, eu tenho contenção lateral, eu vou analisar X. Usar a tabela de bitola de perfis. Você pode pegar aquela tabela da Gerdau para identificar quem é o BF, TF, TW, BW, o raio de giração, tudo que você precisa. E aí você vai calcular a resistência desse pilar W15013 com extremidades rotuladas. Você vai calcular o 215 com extremidade engastada e outra livre. O 250 com extremidade engastada e outra rotulada. O 310 com extremidade rotulado, né? 360 32,9 com extremidade engastada e outra livre.
Beleza, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 exercícios para poder fazer. Certo? Fiz tudo, Matheus, acabei. O exercício 2 é você pegar todos esses exercícios anteriormente e tirar a contenção lateral. Ou seja, pegar esse perfil aqui W15013, que eu só verifiquei a flambagem em X, né? Só verifiquei a possibilidade de flambagem em X e vou verificar agora em Y. E comparar um valor com o outro. Vocês vão ver sempre que o menor raio de giração tem a menor resistência. Mas eu coloquei que os cálculos devem ser demonstrados de forma analítica. O que significa isso? Que eu quero cálculo por cálculo. Não é para chegar aqui, letra A, resistência tal, e aqui no 2, letra A, resistência tal. Não é isso. Não é para fazer o cálculo passo a passo. Ó, determinar lá o índice de desbeltez, o índice de desbeltez reduzido, a flambagem, tudo que eu preciso determinar, eu quero o cálculo de forma analítica. Não vai resumindo, não, porque eu quero ele detalhadamente. Certo? Esse é o nosso trabalho de 5,5 pontos, e ele tem que ser entregue até o dia 30, 23h55. Aula de hoje. Vou explicar a parte 1 de vigas de alma cheia, certo? Parte 2, somente na próxima aula. Nossa próxima aula é dia 18, não é dia 11, porque 11 é feriado. Dia 18 eu finalizo vigas. Lembrando que vigas, eu não vou passar nada avaliativo de vigas, porque vigas é um conteúdo extra. Vigas de alma cheia é um conteúdo extra. E aí, na outra semana aqui já é para entregar o trabalho e aí o semestre acaba. Líbina, pode perguntar. Minha dúvida é o seguinte, não tem desenho para que eu possa ver aquela questão do grupo, lembra de que grupo que ele se enquadra? Como é que eu vou saber? Pelo menos eu só sabia através do desenho. Então, você vai pegar aquela tabela da Gerdau, né, do perfil, e aí a alma sempre vai enquadrar em um grupo e a mesa sempre no outro grupo, certo? Então, alma e mesa sempre vão enquadrar naqueles grupos que a gente está trabalhando. Não, beleza, já entendi. Mudar. Então, o perfil é o mesmo perfil da tabela da Gerdau, geometria é aquela que está lá, e aí a mesa sempre vai para o grupo da mesa e a alma sempre para o grupo da alma, sem erro. Então, pessoal, hoje eu vou começar a aula explicando a parte 1, que é vigas, certo? Depois que eu explicar a minha parte 1 de vigas, eu vou tirar dúvidas ou, se preciso for, resolver aqueles 2 exercícios que eu deixei na aula passada, se eu não me engano foram 2, né? E aí, depois disso tudo, eu vou deixar vocês começarem o trabalho. E aí, tipo, de 9 e pouca até 10 horas, vocês podem tirar dúvida comigo de, comecei a fazer letra A, tô com dúvida, e aí vocês tiram dúvida comigo no fórum, tá? E aí, na outra semana mesmo, a outra semana não tem aula, na outra semana a mesma coisa, eu concluo viga, depois deixo vocês continuarem o trabalho. Esse trabalho não é um trabalho pequenininho, por isso que eu tô passando ele com 20 e poucos dias. Porque eu vou fazer toda a conta desse perfil, e aí depois vou fazer o número 2 para ele de novo, considerando a flambagem em Y. Vou fazer toda a conta de B, e depois no 2 vou fazer a mesma conta. Então, são 5 perfis para calcular. Então, não posso deixar para fazer de última hora, porque eu quero o cálculo analiticamente. Então, vamos aí à aula. Pode perguntar, Krenak, enquanto eu vou pegando a aula aqui. Boa noite primeiro, né? Boa noite. Você vai postar as notas dos outros trabalhos? Ixi, boa pergunta. Esse final de semana. Então tá bom. Vou tentar postar hoje, mas é porque eu tenho que ainda parametrizar alguns dados, mas se der hoje ainda eu posso. Mas até o final de semana, com certeza. Então tá bom, obrigado. Pessoal, quem está fazendo TCC aí, fique ligado na data de entrega, tá? A galera já me respondeu aí quem é o grupo, quem é o orientador. Então, só fiquem ligados aí que além do TCC, tem que entregar no final do TCC a carta do orientador e o cronograma de reuniões que teve, certo? Isso aí tem que estar dentro do arquivo Word. Você vai entregar um arquivo Word só. Isso aqui eu já falei, trabalho. Deixa eu pegar a aula aqui, então. Uma observação importante. Essa aula aqui, ela tá só a parte 1. Na próxima aula, quando eu for falar a parte 2, eu não vou postar outro arquivo. Eu vou acrescentar os slides nessa mesma aula. E aí vou substituir lá como aula 6 completa, tá? Lá tá aula 6, parte 1, vai se transformar em aula 6 quando ela tiver parte 1 e 2 juntas. Mas sempre vai ser a aula 6, porque
É mais simples vocês estudarem o nome do capítulo com o nome da aula, né? Então, se você for no livro do Pifáio, você vai ver que o capítulo 6 é o capítulo que fala sobre vigas de alma cheia. Depois que eu explicar essa parte 1, pessoal, eu vou corrigir aqueles exercícios que eu deixei na aula passada sobre pilares e depois vocês começam o trabalho. Então, vamos lá. Assim como os pilares na estrutura metálica, né, o esforço, se eu for determinar qual esforço que o pilar está submetido, o esforço preponderante é a compressão. Não sei se vocês chegaram a assistir a palestra do Rangel, mas ele chegou a comentar isso lá. Ó, pilar, gente, pilar é compressão. Mas se eu for falar de viga, o esforço preponderante dela é flexão, certo? Então, quando eu vou verificar um pilar, eu verifico a compressão. E por isso são peças comprimidas. Quando eu estou verificando uma viga, o esforço principal que me preocupa na viga é a flexão. Então, aqui tem um exemplo aí de uma viga de alma cheia, né? Porque você não vai conseguir diferenciar se o perfil é viga ou pilar, né? Assim, só olhando. Mas, aos poucos, a gente vai entendendo que os esforços são totalmente diferentes. Então, vamos lá. Conceitos gerais. As almas das vigas metálicas servem principalmente para ligar as mesas e absorver os esforços cortantes. Então, se a gente for falar assim, na viga, para que serve a alma de uma viga? Alma e mesa, no pilar e viga, são os mesmos elementos, né? A alma é aquela peça vertical e as mesas são as horizontais, mesa superior e inferior. Então, para que serve a alma na viga metálica? Ligar a mesa, né, a mesa superior à mesa inferior, e absorver o esforço cortante. Então, quem vai absorver o esforço cortante é a alma. Por razões econômicas, procura-se concentrar massas nas mesas para obter maior inércia, reduzindo a espessura da alma. Então, numa viga, é comum, né, numa viga, a alma ser fina, enquanto a mesa é mais espessa. A alma da viga é dimensionada basicamente para a condição de flambagem sob a ação de tensões cisalhantes. Então, essas são as considerações dos esforços aí, alma-mesa de uma viga de alma cheia. Projeto. No projeto, calcula-se o momento, né? Agora a gente está falando de momento fletor, por quê? Porque o principal esforço de um pilar é compressão, mas de uma viga é a flexão. Então, calcula-se o momento fletor, né, o momento de flexão aí, e o esforço cortante resistente de projeto. Então, peraí, eu calculo qual é o esforço cortante e qual que é o momento. Comparo com os resistentes. Então, eu calculo o momento resistente e o momento da situação. Sempre o momento solicitante tem que ser menor ou igual ao momento resistente. O esforço cortante solicitante tem que ser menor ou igual ao esforço resistente. Sempre a resistência tem que ser, no mínimo, igual à solicitação, né? Ou maior. A resistência não pode ser menor do que a solicitação. E a gente verifica o deslocamento nos estados limites de utilização. Então, olha aí um exemplo aqui do que eu acabei de falar. Vou puxar um zoom aqui. Assim como os pilares, que vão ter as suas flambagens, a viga também vai ter a sua flambagem. Só que a flambagem local em uma viga é a perda de estabilidade das chapas comprimidas componentes do perfil, que é isso aqui, ó. Ou seja, eu vou aplicar uma carga na viga e ela vai perder a estabilidade. E essa perda de estabilidade é chamada de flambagem local. A flambagem lateral da viga, a viga perde seu equilíbrio no plano principal de flexão e passa a apresentar um deslocamento lateral e a rotação de torção. Isso aqui, ó. Para evitar flambagem numa viga, é preciso fazer o quê? Contenção. Para evitar flambagem em um pilar, o que é preciso fazer? Contenção. Por isso que, no meu trabalho, eu falei, considere o eixo Y com contenção lateral. Para quê? Para que o eixo Y
não tivesse flambagem. E aí, na viga, a mesma coisa. Quer impedir flambagem, tem que colocar contenção. E aí aqui mostra, né, a flambagem aí por flexão de uma coluna. E aí esse desenho aqui, como se a estrutura estivesse em movimento. Os tipos de seções mais adequadas para vigas são aqueles com maior inércia no plano de flexão, ou seja, a área mais afastada do eixo neutro. Vamos voltar aqui no que eu falei exatamente aqui. Por razões econômicas, procura-se concentrar a massa da mesa, a maior inércia, reduzindo a espessura da alma. O que eu falei? Alma fina, mesa grossa. E isso faz exatamente o que está falando aqui. Ó. A maior inércia, ela vai estar o quê? Na mesa, né? No plano de flexão. Ou seja, na área mais afastada do eixo neutro. Então, se a gente pegar aqui um perfil I, vamos pegar esse aqui, esse perfil que está aqui no meu início. Esse X aqui representa a linha neutra, certo? A área mais afastada da linha neutra são as mesas. Então, está falando que a maior inércia, a maior concentração de massa vai estar mais afastada da linha neutra, ou seja, são as mesas. Ideal concentrar áreas em duas chapas, uma inferior e outra superior, ligada por uma chapa fina. Inferior e superior são chamadas de mesa e a chapa fina chamada de alma. Formas de I são as mais utilizadas, devendo, entretanto, seu emprego obedecer às limitações de flambagem. Então, as vigas, qual é o formato mais utilizado para viga? I. Porque o perfil I tem aquela vantagem que eu preciso. As vigas com muita área próxima ao eixo neutro, como peças maciças de seção quadrada, circular, trabalham com menor eficiência flexão. Ou seja, se eu pegar uma viga retangular, uma viga quadrada, ela tem uma menor eficiência flexão. Por que uma viga de estrutura metálica ela tem ela é tão mais esbelta que uma viga de concreto? Primeira coisa que você vai falar é que o módulo de elasticidade do concreto é bem menor, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aí um concreto, a resistência da tração dele é mínima. Ela nem, assim, é risória. Agora, se você falar para mim que o FCK do concreto é 30 MPa, significa que no 28º dia o concreto resiste à compressão de 30 MPa. Quando eu falo que o aço ele tem o FY de 250 MPa, significa que na tração e na compressão são 250 MPa. Além desse fator, que é o fator módulo de elasticidade, tensão de escoamento, tensão última, além desse fator, a geometria ela implica na eficiência. E aí uma viga maciça, né, quadrada, retangular, circular, ela vai ter menor eficiência. Ou seja, para o mesmo peso da viga, tem menor capacidade de carga do que uma viga de seção I. Então, se fosse uma prova hoje, qual é a melhor seção para se utilizar uma viga? A seção I. Né? Por quê? Porque ela tem a concentração de massa mais distante da linha neutra. Né? Ou seja, a concentração de massa de uma viga em seção I, ela tem a maior inércia nas mesas, ou seja, que é o ponto mais distante da linha neutra. Se for uma viga quadrada, uma viga retangular, uma circular, eu tenho uma menor eficiência. Por isso que a estrutura metálica, além do material, a seção, né, ela é fundamental para a eficiência e a flexão. Matheus, por que a gente não faz, então, a viga de concreto armado em I? Porque daria muito trabalho para fazer para moldar isso em loco, em uma obra. Imagina você moldando uma forma de viga de concreto em I, né? Moldar uma só é uma coisa, agora moldar o prédio todo assim, imagina, é complicado. Então, por isso que utiliza-se a seção retangular, quadrada, enfim, retangular principalmente.
mas na estrutura metálica ela ganha nesse ponto da flexão por conta das formas, né? Então, a gente vai focar em vigas em seção I, porque são as melhores vigas, são as vigas que mais resistem à flexão. Então, ó, quais são os tipos usuais de viga? Perceba que todas são o quê? Vigas I, né? Todas as vigas apresentadas aqui são vigas I, todas elas, porque é a seção mais eficiente para a viga. Então, quais são as conhecidas aí? I simples, I duplo, que é a associação de dois perfis I, H. Qual a diferença do I para o H? Tamanho das mesas, né? O I tem a alma muito comprida com relação à mesa. O H não. O H tem as mesas aí muito próximas da alma, né? Então, isso aqui você vê que é um I mesmo, porque a alma está muito maior do que as mesas. E aqui a mesa aumentou. Então, por isso H. Esse aqui é um perfil W, né? É aquele perfil retangular na mesa e tem aquela curvatura, que são os perfis aí da tabela da Gerdau. O duplo aberto, duplo fechado e o perfil soldado. O perfil soldado, você está vendo nitidamente a solda filete, né? A solda do tipo filete, entre a mesa e a alma, né? Tá bem claro. O A, C e o D são laminados, né? A, C e D aqui, ó. Esses aqui, ó. Perfis simples. O G é soldado. E o restante, ó, que são duplos, que são associações de mais do que um perfil, que é o B, o E e o F, são vigas formadas por associação de perfis laminados. Então, o A, C, D são laminados, o G, soldado, e esses que eu associo mais de um perfil são seções, né, formadas aí por associações. Olha aí os tipos de construtivos usuais. A gente está percebendo nitidamente aqui na viga o travamento. E aí eu vou mostrar para vocês isso numa imagem, numa obra, para vocês perceberem o que está sendo aí o travamento, né? Que eu mencionei com vocês aqui, que é similar ao que eu falei sobre o pilar, né? Então vamos lá. As mesas são formadas por chapas grossas. Eu já falei sobre mesa e alma, né? Que a concentração de massa está mais distante aí da linha neutra. As mesas são formadas por chapa grossa, podendo ter largura variável. Isso aqui mostra, ó, uma vista lateral de uma viga, mesa superior, mesa inferior, alma, e aqui alguns enrijecedores, que são os travamentos, né? Olha só, uma chapa de que vai ser uma chapa enrijecida, que vai dificultar a flambagem do perfil. Se a gente comparar com essa figura que você está vendo aqui, ó, olha só, se eu colocar uma chapa aqui, ó, eu vou dificultar a flambagem e aí eu tenho o mesmo processo que a gente faz no pilar, né? Que é esse travamento aí em relação ao eixo. E aí, olha, se a gente for... Professor, oi. Essas vigas, então, funcionam como se ela fosse um pilar birrotulado? Na verdade, a viga, ela vai ser um perfil I, né? E que o esforço vai ser flexão. Mas se eu pegar esse mesmo perfil e transformar ele em pilar, eu vou dimensionar a compressão. A forma com que eu vou vincular isso aí já é outra história. Se eu vou colocar a união do pilar viga rotulado, engastado, aí já é outra análise, tá? Tranquilo, professor, valeu. Então, se a gente pegar aqui agora, esses enrijecedores são o quê? Elementos utilizados para o travamento da viga. Igualzinho no pilar eu também não faço travamento. Então, esses enrijecedores vão ser usados para isso. Então, se a gente pegar essa imagem aqui de um software de elemento finito, a gente vai ver isso que eu falei, ó. Aqui, ó. Onde estão os enrijecedores? Ah, eles aqui, ó. Marcados aqui, ó. Ó, aqui de novo nessa viga. E aí, eles vão dificultar a flambagem nesses pontos. E aí, os enrijecedores, eles vão se repetir aqui, ó, no caso dessa viga, de 300 em 300 milímetros.
certo? Ou seja, de 30 em 30 centímetros, eu tenho esse enrijecedor para dificultar a flambagem. Agora, nessa estrutura aqui, onde estão os enrijecedores, os travamentos? Ó? Aqui, ó. Ó. Tá muito claro. Nessa viga aqui, onde ele está? Aqui, ó. Essa peça aqui, ó, obviamente, ela dificulta a flambagem aqui, ó, tanto lateral da alma, quanto a flambagem aqui para cima e para baixo das mesas. Quando eu aplicar uma carga aqui de cima para baixo, geralmente, que vai causar a flexão dessa viga. Se a gente for analisar, isso aqui, ó, que está de roxo aqui, ó, é uma viga utilizada para ponte rolante. Alguém sabe o que é uma ponte rolante? Significa que é o quê? Ponte rolante é tipo um guindaste, né? É uma viga que vai ficar com um guindaste que vai ter movimentação da carga. Então, por exemplo, se eu colocar uma viga aqui de fora a fora com um guindaste, com um cabo aqui móvel que vai andar, que vai rolar pela viga, é uma ponte rolante. E como eu vou aplicar uma carga, ela vai ser flexionada. Então, essa ponte rolante, que é essa viga roxa aqui, ó, perceba que ela tem uma série de enrijecedores, ó. Ó, esse elemento aqui mostra a mesa superior, a mesa inferior, e olha aqui, ó, isso aqui são vários enrijecedores. A alma é essa chapa aqui, ó. Essas que estão aqui, ó, sendo repetidas, são os enrijecedores. Eu vou mostrar isso em outra imagem, ó. Isso aqui, ó. Essa imagem aqui dá para vocês verem melhor. Olha só que massa. Se você olhar aqui, ó, enrijecedores transversais aplicados em viga de rolamento aí, ó, para ponte rolante, né? Ó, enrijecedores transversais aplicados em viga de rolamento também, ó. Ó, então aqui, ó, mesa inferior, mesa superior, enrijecedores, e essa chapa que está aqui de fora a fora é a alma, né? Ela mostrando o enrijecedor. Olha aqui de novo, ó, que é uma viga de rolamento para ponte rolante. Então, ó, aqui dá para ver nitidamente, mesa superior, mesa inferior, a alma está de fora a fora aqui, ó, representada por esse elemento. Perceba que essa espessura de alma é muito menor, né? É menor do que a da mesa. Ó, a mesa é bem mais espessa do que a alma, que é aquele lance que eu falei da concentração da inércia, né? Ser distante do centro, né? Da linha neutra. E olha, enrijecedor, 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 para dificultar a flambagem lateral da alma e aí a flambagem aqui das mesas também. Então, aqui mostra exatamente a flambagem acontecendo. Então, ó, eu vou ter a aplicação de uma carga, seja do peso próprio da estrutura, seja de uso e ocupação, eu vou ter aqui uma carga distribuída. E isso vai provocar o quê? A flambagem, essa estrutura aqui, ela vai o quê? Flexionar. Vai provocar a flexão